Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos. E dessa vez, pessoal, nós vamos tratar sobre noções básicas de doenças como leishmaniose visceral e tegumentar, dengue, malária, esquistossomose e dentre outras, tá bom? Então vamos ver aqui alguns conceitos. Bora lá, vamos lá. Bom, primeiro começar com leishmaniose, que ela pode ser visceral ou tegumentar americana. São doenças tropicais endêmicas no Distrito Federal, tá? Então ocorre no Distrito Federal e também no entorno do Distrito Federal, em expansão geográfica, necessitando da atenção contínua da vigilância epidemiológica, que se não forem diagnosticadas e tratadas podem evoluir a óbito ou deixar sequelas, né? Existem 3 diretorias subordinadas à Subsecretaria de Vigilância à Saúde, que trabalham integradas no controle das leishmanioses, que é a Diretoria de Vigilância Ambiental, DIVAL, realiza a vigilância de vetores e reservatórios, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIVEP, realiza a vigilância de casos humanos, e a Diretoria do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, LACEN, que realiza o diagnóstico laboratorial, tá? Ressalta-se aqui a importância da vigilância epidemiológica das leishmanioses como componente fundamental para reduzir a taxa de letalidade e o grau de morbidade por meio do diagnóstico e tratamento precoce, assim como diminuir os riscos de transmissão. Como as leishmanioses são endêmicas na região do Distrito Federal, chama-se a atenção para as medidas preventivas contra o mosquito transmissor, que é o mosquito palha, e a busca dos cães doentes ou portadores soropositivos, os maiores reservatórios domésticos do parasita. Então aqui a gente vai ver, né, tem uma ideia da leishmaniose tegumentar americana, tá? Ó, casos humanos suspeitos, leishmaniose cutânea, indivíduo com presença de úlcera cutânea com fundo granuloso e bordas infiltradas em moldura. Tá aqui, ó, como que fica, né? Bem feio mesmo a doença, ok? Olha só, tá? Vamos caminhar. E aqui a gente também tem a leishmaniose visceral, tá vendo, ó? Leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica. Os principais sintomas da doença são febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia. A leishmaniose visceral é uma doença causada por um protozoário da espécie Leishmania chagas. O ciclo evolutivo apresenta 2 formas. A mastigota, que é obrigatoriamente parasita intracelular em mamíferos, e promastigota, que presente no tubo digestivo do inseto transmissor. É conhecida como calazar, esplenomegalia tropical e febre dum-dum. Guarda esses nomes que pode cair na sua prova, tá? Como a leishmaniose visceral é transmitida? A leishmaniose visceral é transmitida por meio da picada de insetos conhecidos popularmente como mosquito palha, tá? Aqui tem outros nomes também, ó, que podem dar a ele, tatuquiras, birigui, entre outros. Estes insetos são pequenos e têm como características a coloração amarelada de cor palha. Em posição de repouso, suas asas permanecem eretas e semi-abertas. A transmissão acontece, né, quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados e depois picam um homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagas, causador da leishmaniose visceral. E aqui a gente tem uma outra doença, né, chamada leptospirose. O que ela é? É uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente no caso aí ratos, infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.
O período de incubação, ou seja, tempo entre a infecção da doença até o momento em que a pessoa leva para manifestar os sintomas, pode variar de 1 a 30 dias, demora, né? E normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição de situações de risco. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São divididas em duas fases, fase precoce e fase tardia. A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco da letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada a condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. Quais são os sintomas da leptospirose? Febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas, vômitos. Podem ocorrer diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse. Mais raramente podem manifestar exantema, aumento do fígado e o baço, aumento de linfonodos ou... muitas coisas aqui podem ocorrer, como a gente pode perceber, né? Em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para manifestações clínicas graves, então mais ou menos 15%, que normalmente iniciam-se após a primeira semana da doença. Nas formas graves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Well, caracterizada pela tríade da icterícia, tonalidade alaranjada muito intensa, icterícia rubínica, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente pulmonar. Pode haver necessidade de internação hospitalar. Manifestação na fase tardia. Bom, a gente vai ter aqui a tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, tá? Síndrome de hemorragia pulmonar, lesão pulmonar aguda e sangramento maciço, comprometimento pulmonar, tosse seca, espineia, expectoração hemoptóica, síndrome da angústia respiratória aguda e manifestações hemorrágicas, como pulmonar, pele, mucosas, órgãos e sistema nervoso central. Quais são as complicações? Tá aqui, ó, insuficiência renal aguda, insuficiência renal oligúrica, necrose tubular aguda, miocardite, pancreatite, anemia, distúrbios neurológicos. A leptospirose é uma causa relativamente frequente de meningite asséptica. Raramente ocorrem encefalite, paralisias focais, espasticidade, mas pode acontecer também, né? Nistagmo, convulsões, distúrbios visuais de origem central, neurite periférica, paralisia de nervos cranianos, radiculite, síndrome, que a gente pode ver aqui, mielite. Vamos lá, continuando. Situação epidemiológica da leptospirose. Bom, é claro que aqui a gente está vendo casos no Brasil, né? No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido a enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, as condições inadequadas de saneamento e alta infestação de roedores infectados. Algumas profissões facilitam o contato com a leptospiras, como trabalhadores em limpeza e desentupimento de esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, militares e bombeiros, dentre outros. Contudo, a maior parte dos casos ainda ocorrem entre pessoas que habitam ou trabalham em locais com infraestrutura sanitária inadequada e expostas à urina de roedores, tá? Temos aqui uma outra doença, esquistossomose, que é uma doença parasitária causada aqui por no caso aqui, esse nome, né? Inicialmente a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônicos, podendo haver internação ou levar à morte. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como xistose, barriga d'água,
ou doença dos caramujos, tá? A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com a água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da doença. Os vermes, uma vez dentro do organismo da pessoa, vivem nas veias do mesentério e do fígado. A maioria dos ovos do parasita se prende nos tecidos do corpo humano e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde. O período de incubação, ou seja, o tempo que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, é de 2 a 6 semanas. Bom, como que ela é transmitida? Para que haja transmissão, será um indivíduo infectado liberando os ovos por meio das fezes, a presença de caramujos da água doce e o contato da pessoa com essa água contaminada. Quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas penetram na pele e ela adquire a infecção. Alguns hábitos, como nadar, tomar banho ou simplesmente lavar roupas e objetos na água infectada, favorecem a transmissão. A esquistossomose está relacionada a saneamento precário. A magnitude de sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e à sua evolução, conferem à doença uma grande relevância como problema de saúde pública. Aqui a gente tem alguns fatores de risco, né? Qualquer pessoa de qualquer faixa etária e sexo pode ser infectada com parasita, mas as situações abaixo são de grandes riscos. Existência do caramujo transmissor, contato com a água contaminada, fazer tarefas domésticas em águas contaminadas, como lavar roupas, morar em comunidades rurais, especialmente populações agrícolas de pesca, morar em região onde há falta de saneamento básico e morar em regiões onde não há água potável. Quem são os hospedeiros? Bom, a gente tem um hospedeiro aqui definitivo, o homem é o principal hospedeiro definitivo. Nele o parasita se desenvolve a forma adulta e reproduz sexualmente. Os ovos são eliminados por meio das fezes no ambiente, ocasionando a contaminação das coleções hídricas naturais, córregos, riachos, lagoas ou artificiais, valetas de irrigação, açudes, entre outros. E temos também o hospedeiro intermediário, né? Que depende da presença do hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos, tá vendo? Gastrópodes, aquáticos, pertencentes à família aqui, e aí entrou biologia no meio, né? Planorbidae, e também outro nome, Bionfalaria, são os organismos que possibilitam a reprodução assexuada. No Brasil, nós temos essas espécies, há registro de distribuição geográfica das principais espécies em 24 estados, olha, bastante, né? Localizados aí nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Bom, como ocorre aqui a transmissão, né? A gente já viu, o indivíduo infectado elimina os ovos por meio das fezes humanas, em contato com a água os ovos eclodem, liberam larvas que infectam os caramujos, hospedeiros intermediários que vivem nas águas doces. Após 4 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercarias e ficam livres nas águas naturais. O ser humano adquire a doença pelo contato com essas águas. Bom, e aqui a gente tem uma outra doença, né, pessoal, que é a malária. A malária, ela é transmitida, né, uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários transmitidos pelo mosquito Anopheles. Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiveram vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou mesmo nenhum sintoma. Porém, uma imunidade esterilizante que confere total proteção clínica até hoje não foi observada. Caso não seja tratado adequadamente, o indivíduo pode ser fonte de infecção por meses ou anos, de acordo com a espécie parasitária. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, compostos pelos estados aí do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região extra-amazônica, composto pelas demais unidades federativas e o Distrito Federal, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma alta letalidade que chega a 128 vezes, olha, bastante, maior que na região amazônica. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença para outra diretamente. É necessária a participação de um vetor, que no caso
é a fêmea do mosquito, tá? O mosquito prego, nome aqui do mosquito, infectado por Plasmodium, um tipo de protozoário. Estes mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, porém em menor quantidade. Quais são os sintomas? Febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem essas manifestações, podem sentir também náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Complicações. Aqui, ó, prostração, alteração de consciência, dispneia, convulsões, hipotensão arterial ou choque, hemorragia, entre outros. As gestantes, as crianças e as pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas à maior gravidade da doença, principalmente por infecções. São tratadas adequadamente em tempo hábil, podem ser, se não forem tratadas, adequadamente, podem ser letais. E aqui nós temos o diagnóstico, o diagnóstico correto da infecção malárica. Só é possível pela demonstração do parasito ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente pelos métodos diagnósticos especificados a seguir: gota espessa, esfregaço delgado, testes rápidos e técnicas moleculares. Aqui eu coloquei para vocês o conceito de cada um deles. Gota espessa é um método oficialmente adotado no Brasil para diagnóstico da malária. Mesmo após o avanço de técnicas diagnosticadas, este exame continua sendo um método simples, eficaz e de baixo custo e de fácil realização. Quando executado adequadamente, é considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde. Sua técnica baseia-se na visualização do parasito por meio de uma microscópia óptica após coloração com corante vital azul de metileno de Gienza, permitindo a diferença específica dos parasitos, a partir da análise de sua morfologia e dos seus estágios de desenvolvimento encontrados no sangue periférico. A determinação da densidade parasitária, útil para a avaliação prognóstica, deve ser realizada a todo paciente com malária. Continuando, aqui tem o esfregaço delgado, possui baixa sensibilidade, estima-se que a gota espessa é cerca de 30 vezes mais eficaz na detecção de infecção malárica. Porém, esse método permite com mais facilidade a diferenciação específica dos parasitos a partir da análise de sua morfologia e das alterações provocadas no eritrócito infectado. Testes rápidos. Testes rápidos para a detecção de componentes antigênicos de Plasmodium. Testes imunocromatográficos representam novos métodos de diagnóstico rápido de malária. São realizados em fitas de nitrocelulose contendo anticorpo monoclonal contra antígenos específicos do parasito. Como é feito o tratamento? Após confirmação da malária, o paciente recebe o tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade e o peso do paciente, condições associadas tais como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. Como prevenir, Prevenção individual, uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, telas em portas e janelas e uso de repelentes. Medida de prevenção coletiva, borrifação intradomiciliar, uso de mosquiteiros, drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de criadouros, aterro, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle da vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho e uso racional da terra. E aqui a gente tem uma situação epidemiológica da malária, tá? A malária é considerada um grave problema de saúde pública no mundo, sendo uma das doenças de maior impacto na morbidade e na mortalidade da população dos países situados nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. De acordo com a OMS, 229 milhões de novos casos da doença foram notificados no mundo apenas em 2018.
além da ocorrência de mais de 405 mil óbitos por malária. Nossa, muito alto número, né? A região amazônica brasileira é considerada a área endêmica do país, com 99% dos casos. Compreende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Nas áreas fora da região amazônica, mais de 80% dos casos registrados são importados dos estados pertencentes à área endêmica. Outros países amazônicos, como os do continente também, né, também a gente vai ver em outros países amazônicos, no continente africano, mas existem transmissão residual de malária em estados da região extra-amazônica, principalmente em áreas da Mata Atlântica, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Bom, aí a gente também tem aqui os pombos, né? Conheça os riscos que eles trazem para a saúde. Ó, os pombos são aves que vivem com facilidade nas cidades, morando em edificações onde costumam fazer seus ninhos, em telhados, forros, caixas de ar, condicionado, torres de igrejas e marqueses. Causam prejuízos por danificar a estrutura dos prédios. Por serem simpáticos e símbolos da paz, algumas pessoas gostam de alimentá-los com o resto de comida, pão, pipocas, que são alimentos inadequados e prejudicam a saúde dos animais, além de viciá-los. E aí a gente vai ter aqui uma série de doenças que esse animal ele pode conduzir, né? Ó, salmonelose, doença infecciosa provocada por bactérias. A contaminação ao homem ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com fezes do animal. Criptococose, nome difícil, né? Doença provocada por fungos que vivem no solo, em frutas secas e cereais e nas árvores, isolado nos excrementos das aves, principalmente nos pombos. Histoplasmose, doença provocada por fungos que se proliferam nas fezes de aves e morcegos. A contaminação ao homem ocorre pela inalação. Ornitose, doença infecciosa provocada por bactérias. A contaminação ao homem ocorre pelo contato com aves portadoras dessa bactéria. Meningite, inflamação das membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Olha só quantas doenças, no caso, né, a gente pode ter aí com os pombos, não só com os pombos, mas com outras aves também, inclusive morcegos. Pulgas e carrapatos. As pulgas e os carrapatos são os parasitas externos encontrados com mais frequência em cães e gatos. É natural que a presença destes parasitas nos deixe preocupados, pois eles afetam gravemente a vida dos animais, provocando feridas, infecções, anemias e inclusive transmitindo doenças, muitas das quais também afetam nossas famílias. Isso ocorre pois as pulgas e os carrapatos também podem picar pessoas, mesmo que isso não seja muito comum. Os carrapatos são aracnídeos, da mesma família das aranhas, não voam nem saltam, mas aproveitam as oportunidades de entrar em contato com os cães e eventualmente com gatos ou pessoas. Eles se alimentam de sangue durante a vida, se desenvolvem em 4 etapas. A larva que sai de um ovo se transforma em ninfa e por fim vira um adulto. Eles vivem nos animais para se alimentarem e voltam para o solo para se desenvolverem de acordo com a sua próxima fase. São fáceis de detecção devido ao seu tamanho, vivendo principalmente nas orelhas e axilas, e se aderem firmemente à pele para se alimentarem. E por isso não é recomendável arrancá-los, o que pode machucar o animal. Em contrapartida, as pulgas são muito pequenas e ágeis, o que faz delas parasitas esquivos e podem saltar grandes distâncias, o que torna difícil detectá-las com uma olhada rápida. O sintoma mais comum é a coceira intensa, mais ou menos vigorosa, dependendo do animal. Para se alimentarem, as pulgas espalham sua saliva, o que evita que o sangue se coagule, causando quadros de alergia em muitos animais de estimação, agravando a irritação e estresse dos animais afetados. Certo? Beleza, né, pessoal? Bom, tivemos aqui uma parte da aula, né? Um pouquinho maçante, mas faz parte, em que nós verificamos aí alguns tipos, né, de doenças e de vetores também que acabam causando essas doenças, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Prefeitura de João Pessoa,
gabaritando agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Vale lembrar que são 432 vagas, com salário de R$ 2.424, prova para 1º de dezembro, e você vai ter tempo aí para estudar, com material adequado, com as aulas adequadas. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, um curso completo. Aulas em vídeo, material em PDF. Deixa eu te mostrar e você vai visualizar comigo. Tudo realmente vale a pena você estudar aqui com a gente. Olha só, pessoal. Em primeiro lugar, deixa eu voltar aqui um slide para você visualizar comigo. Ó, em primeiro lugar, você vai ter acesso ao nosso curso online preparatório, um curso completo, focado em aulas em vídeo, tá? Acesso imediato, acesso ilimitado, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, mais material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Então você vai lá, baixa o material, utiliza como material de apoio caso você queira. Ou então você compra um cadernão universitário, vai fazendo anotações. E é assim que eu gosto de estudar, na verdade, tá? Aconselho, acho muito legal. Porque aí você consegue até memorizar, reter mais ainda a informação. Além do curso online, que é focado em vídeos, em aulas em vídeo, você também terá direito a apostilas. São separadas por matéria. Todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha isso aqui, gente. Tudo que tem no edital teremos na apostila. O curso, as aulas em vídeo, normalmente nós fazemos o quê? Aquilo que é muito importante, mais pertinente para você. É para ser direto ao ponto, tá? A apostila, nós colocamos todos os assuntos, todos, sem exceção. Por quê? Porque é um casamento perfeito. As aulas em vídeo, mais o material em PDF, certo? Além disso, cadernos de questões, são questões gabaritadas. Milhares de questões para você treinar, separadas por matéria. É um grande banco de dados para você treinar. Então, conforme você vai avançando, evoluindo na matéria, você vai resolvendo as questões dos cadernos de questões, ok? Então, olha só o que você vai ter aqui com a gente. Um curso completo, que vai servir para os dois cargos, porque o conteúdo programático é o mesmo. A apostila de todas as matérias, mais cadernos de questões. Se você fosse pagar o valor normal, você pagaria 12 de R$ 27,65 ou R$ 297 à vista. Mas você não vai pagar isso aqui, tá? Valor especial de lançamento. Apenas 12 vezes R$ 19,65 ou R$ 197 à vista. Ok? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E aí na página lá tem um botão lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, clica aí agora no link, já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até mais. Valeu!